Olha só, dizem que os barcos, eles estão seguros nos portos. Esse é um ditado muito antigo. Os barcos, eles têm segurança quando eles estão nos portos. Mas os barcos, eles não foram construídos para ficarem nos portos. Os barcos, eles têm que sair e navegar. Então, vamos caminhar aqui por essa praia. Eu quero falar com você um pouquinho sobre alguns navegantes que a gente tem na IAP do Parque, a igreja que, com muita gratidão e com muito privilégio, eu posso pastorear ali, levando a palavra de Deus. Eu começo falando por um navegante que tem alguns dias, alguns meses. Ele se chama Mateu. O Mateu é uma criança que já enfrentou procedimentos médicos, cirurgia, UTI pediátrica. A igreja toda orando por ele. Um guerreiro esse garoto. A família orando, ele já foi apresentado na igreja. Na apresentação, quem estava lá, lembra que eu olhei para ele, ele sorriu para mim. Ele sorriu para mim quando eu apresentava. Os pais, Vanessa, Tiago, a irmãzinha, a princesa Bela, todo mundo ali torcendo, orando, pedindo, clamando a Deus pela vida do Mateu. Recentemente, nesses dias, ele teve alta, está em casa. E a nossa oração é para que a recuperação dele seja perfeita, todo o tratamento, que ele consiga vencer, no nome de Jesus, as batalhas que ele tem enfrentado. Bom, aí deixa eu falar com você agora de um guerreiro de quase 91 anos. Eu estou falando do pastor Genésio Mendes. Pastor Genésio, meu pai, ele sofreu um aneurisma um tempo atrás, passou por cirurgia e a força dele, o fôlego dele já não é mais o mesmo. E ele luta muito para que a vida, para que ele tenha fôlego, para que ele consiga ter qualidade de vida. A luta para ele não é fácil. E pastor Genésio, ele requer cuidados, os filhos fazem revezamento e a gente ora muito por ele. É mais um navegante da IAP do Parque. Mas a gente tem ali também na IAP do Parque, das crianças que a gente manda abraço, a gente tem 3 jovens adolescentes, que é a Fabiana, o Isaac e o Otávio. Todos eles têm demandas e necessidades especiais. As famílias lutam, as famílias se dedicam, as famílias fazem o melhor que podem para cada um deles. E eles vibram a cada abraço, eles vibram a cada beijo que a moçada da IAP do Parque, que toda a comunidade manda para eles. A gente tem uma outra guerreira por nome Geni. Quem não conhece a irmã Geni? A irmã Geni, nas redes sociais, ela bomba. A irmã Geni, ela causa, ela comenta, ela debate, ela elogia, ela manda beijo, ela está em todas. Ela possivelmente está nessa transmissão e possivelmente daqui a pouco ela já manda um comentário aí nessa transmissão e nesse culto. Irmã Geni recentemente sofreu um acidente doméstico e aí o bracinho dela está ali imobilizado e tal, mas a irmã Geni continua firme, continua lutando. Como pastor, eu também ajudo no enfrentamento alguns casais que lutam. A gente tem casais que recentemente pensaram em desistir do casamento. Pela graça de Deus, continuam juntos. Pela graça de Deus, estão lutando pelos seus filhos, estão lutando pelos seus sonhos, pela sua vida, pelo seu lar, pelos seus negócios. E graças a Deus, eles estão vencendo em nome de Jesus. É só vitória? Não. A gente também tem casais que infelizmente chegaram no momento de separação. Infelizmente está cada um para um lado e sofrendo. Filhos estão sofrendo, lutas estão sendo travadas. Essas crianças sofrem as consequências dessas escolhas. Recentemente, nós tivemos 2 testemunhos sensacionais no nosso Sábado Total. Um por uma profissional de mais de década num trabalho, onde ela pede demissão porque ela não aceitava mais o ambiente, onde ela comparou com uma mensagem que eu dei,
Ela compara o ambiente com o ambiente de Babilônia. Ela não aceitava o conceito Babilônia na sua vida. E ela teve a coragem de pegar um emprego de um alto salário, consolidado, e abrir mão para viver as bênçãos do reino. Foi emocionante para a gente. No mesmo dia, uma garota que sonha com casamento, daqui a pouco ela vai casar, ela falando da luta dela e da oração dela e do clamor dela para conseguir ter o sábado liberado. E em nome de Jesus, essa garota conseguiu. A gente vive um tempo onde adolescentes não estão muito preocupados com doutrinas, com sábado, mas perceber aquela garota que é evangelizada, que é disciplinada, que é educada no ambiente cristão, por sua família, por seus pais, primariamente, mas também ela está numa igreja onde ela recebe o alimento da palavra de Deus e ela cultiva a fé, a doutrina e busca esta bênção, alcança esta bênção e chora num testemunho. Foi tão alimentador para todos nós. Estou falando da IAP do Parque. Todos esses exemplos que eu te dei são exemplos da igreja que eu pastoreio. A igreja que eu pastoreio tem gente vencendo, tem gente sendo derrotada, tem gente mais fraca, gente mais forte, e é uma gangorra, isso se alterna, porque a vida é assim. Porque a nossa igreja é uma igreja real, é uma igreja de navegantes. Todos esses navegantes que eu te falei, e que eu poderia continuar falando aqui, é gente que saiu para navegar. Dá uma olhada nesse mar aqui atrás. É gente que saiu do porto e encarou os riscos de uma navegação. E a navegação, ela tem aventuras, a navegação ela traz riscos, a navegação tem momentos de grandes ondas, tem momentos de ondas pequenininhas, tem momentos de calmaria, tem momentos como um final de tarde igual a esse. Bom, tudo isso para a gente chegar no Salmo 113, versículo 3. O Salmo 113, versículo 3, ele diz assim para mim e para você: desde o nascer do sol até o pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Desde o nascer até o pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Eu estou nessa praia exatamente no pôr do sol. Daqui a pouco o sol ele se esconde atrás das montanhas, escurece nessa praia e é mais um dia que se vai. A ordem poética do salmista é: desde o nascer ao pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. Se eu pegar esse dia e transportar esse dia para uma vida, desde o nascer do ser humano até que ele dê o seu último suspiro no pôr do sol da sua vida, o nome do Senhor deve ser louvado. E como a gente consegue fazer isso? Simples. Quando a gente dedica toda a nossa vida, todas as nossas causas, os nossos conceitos, os nossos propósitos, os nossos sonhos, para que essas coisas louvem o nome do Senhor. Não importa qual é o seu trabalho, louve a Deus no seu trabalho. Não importa quais são as suas lutas, louve a Deus nas suas lutas. O meu pai louva a Deus nas cirurgias que ele fez e na fraqueza dele. Eu sei que a Fabiana, o Isaac, o Otávio louvam a Deus nas demandas e necessidades que eles têm. Eu sei que o Mateus, do jeito dele, naquela UTI, com o grito dele, o choro dele, ele louva a Deus. Eu sei que os casais que eu acompanho, nas lágrimas e risos, eles estão louvando a Deus. Eu sei de muitos irmãos que estão esperando milagres, e milagres pelos quais eles antecipadamente já estão louvando a Deus. A gente na IAP do Parque, a gente vai realizar, se Deus nos permitir, no nome de Jesus, uma vigília ainda esse ano. E a gente já estabeleceu o propósito dessa vigília. É uma vigília para a gente celebrar, testemunhar e agradecer os milagres que nós estamos clamando. Alguns milagres eu já tenho notícia que já aconteceram. Desde quando nós clamamos e oramos na nossa última ceia, pedindo a Deus que enviasse milagres para a IAP do Parque. Você, meu irmão, você, minha irmã, jovem, adolescente, criança, ancião da IAP do Parque que está orando por um milagre, continue clamando, continue fazendo o propósito de fé que você na vigília vai dar o seu testemunho. Você que é de longe, que quer participar, começa a orar,
quem sabe você vai estar com a gente presencialmente também na nossa vigília. Que Deus te abençoe. Que você não tenha medo de sair do porto e encarar as ondas, encarar o mar, encarar a aventura que Deus tem para cada um de nós. O mesmo Deus que chamou Pedro para andar sobre as águas é o Deus que nos chama para andar sobre as águas. O mesmo Deus que abriu as águas no Mar Vermelho para Moisés e o povo passar a pés enxutos é o Deus que está conosco hoje, aqui nesse século e nesse tempo. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua caminhada e a sua navegação. Em nome de Jesus. Amém.